Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Você já imaginou quem fez a letra deste poema pensar numa casa como essa? Você já parou para pensar nessa casa? Se de fato ela existia ou não? Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para a gente aprender um pouquinho sobre essa casa. Essa casa que um grande poeta como Vinícius de Moraes falou tanto. Essa casa que não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada e a gente tanto imaginou na infância. Ela faz parte de um dos gêneros textuais que nós vamos ver hoje. Eu sou a professora Sheila. Fica comigo porque hoje a aulinha é sobre conto fantástico e também chamado de conto maravilhoso. Você vê aí esses personagens maravilhosos? Com certeza você já está conhecendo um pouquinho deles, né? Todos esses personagens são de um grande clássico da nossa literatura, Alice no País das Maravilhas. Então, nada melhor do que para falar desse conto, falar sobre esse desenho incrível que depois virou tantos filmes aí e várias versões da historinha da Alice. Vamos entender um pouquinho mais então esse gênero? Me acompanha. Segue aí o filme. Começo de conversa. O que é que você pensa quando eu te falo em conto fantástico? Olha só, tem uma pequena definição na dimensão disso. Diz aí que o conto fantástico, ele é um gênero literário, não é isso? Da tradição oral, da qual fazem parte dos contos de fada. Quer dizer, da tradição oral, porque esses contos, eles eram contados por alguém. Na verdade, eles foram criados há muito tempo atrás e muitas pessoas faziam a contagem dessas histórias para ensinar algum fundo de moral ou então para colocar até medo mesmo nas pessoas. Porém, depois ele se tornou um conto fantástico porque ele foi atribuindo coisas da imaginação da gente. E na mimese, que é o espírito criativo da nossa imaginação, foi ficando cada vez mais surreal. E aí a gente vem buscar necessariamente nele características surreais, características da nossa imaginação. Quer ver um ponto? Deixa eu te dizer. Esse grande clássico da nossa literatura, Piratas do Caribe, onde Johnny Depp faz o grande papel, né, isso do pirata central, e aí passa por grandes aventuras, onde ele é perseguido por grandes monstros marítimos. Existem episódios em que ele próprio vira-se uma caveira, e aí passa por ilhas encantadas e tantos outros perigos, né? Se você também ainda está as Crônicas de Nárnia, né? Quem já imaginou que loucura você entrar por um guarda-roupa e de repente sair em um outro mundo totalmente diferente, onde animais falam, você é um guardião, você tem que lutar contra uma rainha louca, né? Uma rainha aí que tá doidona do juízo e de repente você tem que salvar um mundo e aí você de repente um rei, uma rainha desse lugar, um leão vem falar com você, que no mundo real, é claro, se um leão viesse falar com a gente já estaria num estado desesperador se visse o leão. Imagine se o leão se aproximasse e falasse com a gente, não é isso?
Outros a gente tem aí, tem Histórias Sem Fim, que acho que não é da época de vocês. Histórias Sem Fim é da minha época, que era um dragão, né, que viajava com os meninos em cima dele, viajando por várias histórias. Um clássico muito bom da década de 90. E aí nós temos a Branca de Neve, por que não? A bruxinha da Branca de Neve, que dava maçã envenenada para ela. Temos também a Fábrica de Chocolate. Temos também aí Como Treinar o Seu Dragão. Todas essas fontes literárias de desenhos, elas não vieram porque alguém, Nossa Senhora, quis produzir um filme dessa maneira. Não, eles têm uma raiz. A raiz fantástica, ela é da nossa imaginação, ela é do nosso pensamento. Então, gente, quando o nosso pensamento ele começou a gerar coisas interessantes e aí conseguimos fazer a verbalização, a oralidade, a gente começou a contar isso, aí deu história bacana para danar, viu? Então, de onde é que vem isso? Olha, todos os contos fantásticos, também chamado de conto maravilhoso, você pode encontrar muita coisa também denominada por conto maravilhoso e não conto fantástico, pelo mundo onírico. Sabe o que é o mundo onírico? Onírico quer dizer sonhos, certo? Todos esses contos ele já vem sendo usado há muito tempo. Os irmãos Grimm, eles foram grandes precursores dos contos maravilhosos, certo? E também, quando a gente vai falar neles, a gente não tem como pensar no Walt Disney, né? O Walt Disney, para quem não sabe, era o próprio nome do lugar hoje, Walt Disney World, né? O mundo da Disney. Hoje, Walt Disney foi quem fundou a Disneylândia. Ele era amigo de Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele era um surrealista. Ele era um grande pintor e ele trabalhava com o mundo onírico, o mundo dos sonhos. Então, era mais ou menos como eram pinturas onde você não acha uma lógica. Não tentem achar uma lógica nisso, não é? Se você observar a segunda imagem, tem uma escada que não fixa, que provavelmente não seria fixa, né? Essa escada aí que você está vendo, se você colocar ela na sua casa sem apoiar numa parede, ela vai cair, com certeza, né? A menos, sem estar projetada em nada. E essa escada aí, ela dá um passaporte num portal mais ou menos. E se você observar nessa tá preta e branca do lado dela, na terceira imagem, aí nós temos uma máscara, um corvo em cima dessa máscara, ela flutuando. Lá embaixo, na quarta imagem, você tem uma mão que brota da terra segurando a flor. E uma imagem que me chamou muita atenção, essa última imagem aí, a quinta imagem, é como se alguém tivesse cavando a cabeça de alguém para colocar alguma coisa dentro. Essas imagens, elas são surrealistas e elas não têm sentidos, porque elas são do mundo onírico. E a partir desse mundo onírico, mundo dos sonhos, é que vieram as ideias do conto fantástico, certo? Eu quero que vocês pensem no Alice no País das Maravilhas como um grande referencial dos contos fantásticos. Uma menina que está vivendo no seu mundo real, que não gosta de ler livros porque não tem gravuras. Alice é uma menina muito curiosa, mas ela também gosta de ler, aliás, gosta de histórias, porém ela só gosta de histórias que têm gravuras. Como na época de Alice não se tem livros infantis que são permeados de gravuras, como nos livros hoje, Alice acha uma chatice ler. Só que ela toma lições de histórias porque na época era pré-requisito para as moças saberem ler, ter etiqueta.
E aí a tia dela está dando essas aulas para ela, ela acha muito chato quando a Alice adormece. E a Alice, no próprio sonho dela, visualiza um coelho. Esse coelho sai saltitando, pulando, correndo, olhando um relógio, dizendo que está tarde, está atrasado, como se estivesse atrasado. Aí tá toda a ciência da coisa que ela vai atrás desse coelho, ele entra numa raiz de uma árvore, e aí o resto da história vocês já sabem, né? Ela vai perseguir esse coelho, e aí ela vai entrar por um mundo embaixo dessa árvore, ela vai descendo de cabeça para baixo, chega numa porta, só que ela é muito grande para passar por essa porta, vai comer um cogumelo, ela cresce demais, depois ela come um outro pedaço, fica pequenininha demais, aí não acha o meio termo, depois fica gigantesca demais, aí chora, 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 depois fica pequenininha demais, até que a porta abre o bocão e aí ela passa, na choradeira dela fica muita água, né? E ela já tá pequenininha para aquele choro e ela passa sem destrancar essa porta. Lá ela vive várias experiências, encontra com o chapeleiro maluco, encontra com o gato, com a rainha de copas, e ela vive aquele montão de aventuras que vocês já estão cansados de assistir, necessariamente, não sei se a palavra cansado cabe, para mim não, porque eu amo Alice. E no final de tudo, ela arruma uma grande confusão com a Rainha de Copas, que tudo dela cortem as cabeças e todo mundo corre atrás de Alice para pegar a Alice. E aí ela vai encontrar a porta de novo. E aí a porta diz, ainda estou trancado. E ela diz, mas eu preciso sair. Ele diz, mas você já está lá fora. E quando ele abre o bocão, ela está lá no mesmo lugarzinho, deitada na árvore. E a tia tomando ainda, acordando ela. E ela acorda, né, no desespero ali e ainda quer que tome a lição. E é a hora do chá. A hora do chá é 5 da tarde. Então, assim, eu relatei o desenho para vocês, a versão do Walt Disney, né? E tudo isso, gente, é a referência de um conto fantástico. Por que um conto fantástico? Vamos dar uma olhadinha na estrutura do conto fantástico. O que é que o conto fantástico tem? Olha, primeira coisa, o conto fantástico, ele segue a estrutura de um conto normal, tá bom? Ele tem personagens, tá? Ele tem uma situação, ele tem um tempo, ele tem um lugar, ele tem um conflito, um clímax e um desfecho. Porém, o que é que acontece? Os personagens desse conto, eles não são seres normais, que nem eu e você. Seres que trabalham no dia a dia, essa coisa toda. Os personagens desse conto são seres que possuem algum encantamento, tá? Eles possuem algum encantamento, eles podem ver coisas, eles podem ser fadas, eles podem ser duendes, ou podem ter algum tipo de poder sobrenatural, enfim. Eles não têm alguma coisa 100% normal, tem alguma coisinha diferente neles. A situação é sempre uma situação um pouco absurda, mas que para eles é tudo normal. Certo? Tudo que acontece é normal. O tempo é uma situação aí atemporal. Você nunca sabe num conto fantástico se isso acontece agora, se aconteceu no passado, se está acontecendo no futuro, porque o tempo é todo misturado. O tempo é maluco, ok? O lugar costuma ter sempre um referencial único. Como a Alice, como eu estava contando para vocês, a Alice estava dentro de um sonho. Então, esse sonho vive no mundo dela, no mundo da Alice, ok? Os Piratas do Caribe numa ilha, as Crônicas de Nárnia no mundo de Nárnia. Então, os lugares, eles são em um único lugar específico, mas esse lugar, eles são cheios de segredos, eles são cheios de mistérios, eles são cheios de coisas inusitadas. Tudo pode acontecer dentro desse lugar, principalmente coisas inusitadas. Inusitadas são aqueles que a gente não espera. Então, tudo pode acontecer dentro desse lugar. E é isso que o telespectador espera, né? Que algo maluco aconteça ali dentro. O conflito sempre tem que ocorrer,
Na história que eu estava contando para vocês, o conflito ali é a Alice ter sido curiosa, chegado a ver o seguido coelho e ter afrontado a rainha. Naquele momento é o conflito da história, né? O problema todo foi a Alice ter afrontado a rainha. Se ela não tivesse afrontado a rainha, talvez ela ainda tivesse ficado ali naquele país das maravilhas, vendo ainda muita coisa por lá. O clímax é o momento de maior expectativa. Não existe apenas um clímax, existem vários clímax, certo? Esses vários clímax são os momentos melhores, aqueles momentos que você fica, sabe, aquele momento que você fica torcendo para que aconteça alguma coisa, aquele momento que você fica apreensivo para saber o que é que vai acontecer. É esse momento do clímax, né? Por exemplo, um clímax final da história é quando ela é perseguida pelas cartas de baralho, que são os soldados da rainha, pela rainha e por todo mundo. Aí a gente fica ali naquela expectativa, vai pegar ela, não vai, vai pegar, não vai, e aquela expectativa louca, certo? E o desfecho é sempre a solução. A solução, e nos contos fantásticos, a solução é sempre uma paz, é sempre algo bom, é sempre algo feliz, é algo resolvido e algo tudo mais tranquilo, certo? Aqui, olha só, logo de cara, vamos analisar a introdução. Veja, o conto maravilhoso, ele inicia com os personagens vivendo uma situação, né? Um tempo e um lugar nem sempre muito bem definido, como eu disse para vocês. E falar do desenvolvimento, veja o seguinte, durante esta fase, há sempre um problema que provoca um conflito. Tá todo mundo em paz, mas existe uma coisinha que vai botar tudo na... Alguém vai fazer alguma coisa que vai gerar um conflito, um problema na narrativa, tá certo? Então, veja, uma das características que identifica o conto maravilhoso, né, é o aspecto atemporal, como eu disse para vocês. Aí, esse aspecto atemporal, eles são marcados por expressões como era uma vez, em um tempo muito distante, numa terra desconhecida, houve uma época, não faz muito tempo. Então, tudo isso, todas essas palavras, elas são palavras que te dão ideia de atemporal. Quer dizer, no momento em que você tem uma situação atemporal, você não está inserido naquele tempo, você não sabe se está no presente, no passado, no futuro, quando aconteceu direitinho, entendeu? Indica sempre que elas aconteceram no passado, mas, desculpa, corrigindo, indica sempre que essas histórias aconteceram no passado, mas não situa você em que momento do passado aconteceu, ok? Então, vamos lá. Quanto tempo durou essa ação, no caso? Quantos anos, meses? Nós vamos ver que aqui existe o desfecho. O que é o desfecho? Resolução final do conflito, né? A narrativa, ela vai apresentar um tipo final. Deve existir em todas as histórias, né? Nenhuma história pode terminar sem solução. Todo problema tem que ser resolvido. Por isso, o final tem que ser sempre feliz. É a marca registrada desse tipo. Aqui, tempo indeterminado, que era uma vez, há muito tempo atrás. Eu posso trabalhar com reinos, com castelos, com bosques, com florestas. Os personagens podem ser reis, rainhas, príncipes, princesas, camponesas, bruxas, madrastas. E o vocabulário, norma culta, né? Tempos verbais, palavras em desusos, tudo isso é características desse tempo, tá certo? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula um pouquinho aqui. Estou aqui um pouco para que vocês possam aí, nessa quarentena, ter um momentinho melhor para estudar e revisar o que a gente já deu uma aprendida no assunto, né? Na sala de aula. Então, aquele beijo no coração, viu? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Cheira!